Olá pessoal, estamos aqui hoje inaugurando o Live e-Visa, que será a cada 2 semanas, às quintas-feiras. E ao invés de a gente postar a pergunta da semana, a gente vai responder as perguntas que vocês têm pra gente, né? A gente escolhe um tema cada quinta-feira e as perguntas vão ser baseadas nesse tema. Cada live vai ser realizada com um consultor e-Visa diferente, então eu estou inaugurando o quadro hoje e cada uma das lives vai ser um consultor diferente da e-Visa, né? Então eu devo voltar aqui para falar com vocês já logo no próximo mês, tá? Bom, um pouquinho sobre as perguntas. É importante dizer que a gente vai responder perguntas que atendam o interesse do público geral, mas se você tiver qualquer pergunta very específica para o seu caso, né, bem específica para o seu caso, a gente vai ter o maior prazer de te ajudar, mas eu prefiro que vocês entrem em contato conosco para que a gente possa te ajudar e responder a sua pergunta. E sobre as perguntas do live de hoje, vocês podem ir postando pra gente nos comentários, né? Curtir, mandar suas mensagens, mandar suas perguntas e a gente vai respondendo aqui ao longo da live, que tem duração de 20 minutinhos, tá bem? Então, se vocês estão me ouvindo bem, gostaram da ideia, dá um like no vídeo e a gente vai começar. Eu vou começar fazendo uma apresentaçãozinha sobre alguns pontos que a gente tem notado em relação ao pedido do visto para brasileiros, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que tem sido cada vez mais difícil fazer a mudança de status. O que é a mudança de status, né? É quando a pessoa vem com visto de turista ou com um Electronic Travel Authorization para brasileiros, chega aqui no Canadá, né, estuda por um tempo e porque ele veio com visto de turista, a gente não pode fazer alteração para o visto de estudante daqui. Então, quando a pessoa quer fazer essa alteração, ele ou ela pode permanecer aqui. No entanto, o processo é enviado para o Brasil, normalmente, né, que está mais acostumado a lidar com a documentação de brasileiros. E a gente tem notado que o governo canadense, né, o consulado canadense no Brasil, tem cada vez mais ficado um pouquinho mais exigente com a análise dos processos. Isso em função da crise econômica do Brasil, né? Então, a gente sabe que a crise está aí acontecendo desde meados de 2016, né? Mas efetivamente para o consulado eles só começaram a considerar como um ponto de análise dos processos de vistos a partir de agora, do finalzinho de 2017. Então, a gente, em alguns casos, está vindo, inclusive, na recusa, que um dos pontos que o oficial considerou é em função da crise econômica do Brasil, ele não acredita que essa pessoa vai voltar, né? E o fato dessa pessoa estar aqui e já ter rompido os vínculos com o Brasil acaba sendo um fator de maior risco, tá? Então, desta forma, eu gostaria de, através desse vídeo, motivá-los a sempre nos procurar para fazer o planejamento antes de fazer a solicitação e, de preferência, dentro da análise, evitar, né, dentro do planejamento, evitar vir e aplicar daqui, né, para que se você tenha já um real interesse de vir e ficar, que a gente já aplique para o S1, que é o visto de estudos efetivamente, que permite a extensão dentro do Canadá, enquanto você está no Brasil, e não depois quando você perder os vínculos com o Brasil, tá? Então isso é muito importante, essa é a primeira dica que eu gostaria de dar para vocês. A segunda dica que eu gostaria de dar para vocês, na verdade a segunda informação que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que o consulado canadense no Brasil começou a recusar, para alguns casos, não todos ainda, mas para alguns casos, o visto de trabalho para o esposo ou esposa acompanhante quando o curso é privado, né? Então, quando não é uma instituição pública ou com fundos públicos. Ou se for privado, quando é college, né? Para bacharel e para mestrado, por exemplo, não tem problema. Então, a gente tem recebido agora alguns casos de recusa, é como está previsto na lei, né? De acordo com a lei, não é elegível, né, para o esposo ou esposa ter o visto de trabalho quando o curso é privado, mas efetivamente isso não era um problema desde a mudança da lei, né, que foi junho 1º de 2014 até agora. E só agora a gente tem notado algumas mudanças em relação a isso. Então, se no seu planejamento é essencial que o seu esposo ou esposa trabalhe como seu acompanhante, talvez seja interessante considerar um colégio público mais do que nunca,
porque a gente tem esse risco maior agora para os colégios privados, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa introdução e eu preparei essas duas notícias para falar para vocês. A gente vai responder as perguntas que vocês têm live e eu tenho aqui já alguma pergunta, ok? Pode fazer a pergunta. Aqui, alguém postou aqui se podia fazer a pergunta? Pode fazer a pergunta, tá? Então, enquanto isso, eu vou colocando alguns outros pontos que eu acho que pode ser interessante para vocês saberem. Bom, considerando que o governo canadense, né, o consulado canadense no Brasil, está muito mais preocupado com o vínculo na hora de aplicar para o processo para o Canadá, para o visto canadense, é muito importante o planejamento, que você não tome a decisão de vir, por exemplo, já saia vendendo casa, já peça demissão do trabalho, sem antes se assegurar que o seu perfil está redondinho, né, para poder fazer uma aplicação. Então, faça uma consulta com a gente, converse com a gente, para a gente poder planejar, né, montar a estratégia para garantir que essa aplicação de visto terá menos riscos de ser recusada, tá? Tá, então Alexandre, a gente recebeu a sua pergunta aqui, que na verdade são os documentos que seria interessante levar para o Canadá para uma aplicação de PR. A live de hoje, ela é baseada nos processos de vistos, então a gente vai focar nas perguntas relacionadas aos processos de vistos e não aos processos de imigração. Mas de forma geral, quando você sai do Brasil, você vem para o Canadá e você quer ficar no Canadá, mesmo que um processo de visto, ou quando você vem como imigrante, é sempre bom você trazer os documentos escolares, né, todos os seus documentos pessoais, incluindo, por exemplo, título de eleitor, né, porque chegando aqui você vai ter que apresentar o seu comprovante de voto para, por exemplo, renovar um passaporte, ou apresentar o seu comprovante de voto para você poder transferir o seu título de eleitor para o consulado, né, carteira de vacinação para as crianças, todos os registros escolares, incluindo diplomas históricos, né, certidões de casamento, de nascimento, tudo isso traduzido são documentos essenciais para você trazer para o Canadá. Pergunta da Paula, né, que colocou aqui pra gente. Eu estou vendo um college que começaria em setembro. Quando devo começar a aplicação? Muito boa pergunta, Paula. Então, hoje, o tempo de processamento de uma aplicação de visto no consulado canadense no Brasil está em 8 semanas, o que seria em torno de 2 meses. Nesse tempo, a gente tem que ter uma gordurinha, né, digamos assim, né? Então, ele normalmente varia entre 8 a 12 semanas, né? Então, eu diria que o ideal é fazer a aplicação com pelo menos 3 meses de antecedência. E você também não quer chegar aqui quando faltar uma semana ou um dia para começar o seu curso, né? Então, o ideal é que você chegue 1 ou 2 meses antes, para antes de começar o seu curso, você possa programar, planejar a sua casa, comprar os seus móveis, decidir o bairro que você vai morar, conseguir a casa onde você vai morar, né? Então, eu diria que considerando 3 meses aí de segurança para o visto, mais 2 meses para você chegar antes, o ideal seria aplicar com pelo menos 5 a 6 meses de antecedência. Então, considerando que o seu college começa em setembro, eu diria que a sua aplicação deve ser enviada em abril, no mais tardar até maio. E aí uma dica muito importante é que quando a gente fala de aplicações no primeiro semestre de 2018, é uma oportunidade muito grande começar a planejar desde agora. Por quê? Porque a gente vai iniciar o processo de declaração de imposto de renda no Brasil, né? Assim como é aqui no Canadá. Então, de 1º de março a 30 de abril você tem que enviar a declaração de imposto de renda. E a declaração de imposto de renda é um documento muito importante para a sua aplicação de visto, tá? Então, pode ser interessante que a gente já planeje juntos como deve ser a sua declaração de imposto de renda, né? O que você deve essencialmente incluir na sua declaração de imposto de renda para que a sua aplicação de visto seja mais sólida e tenha um menor risco de recusa, né? Então, como você tem de 1º de março a 30 de abril para fazer essa declaração, o ideal é que você já entre em contato conosco para que a gente possa entender quais são as melhorias que você tem que fazer em relação ao seu imposto de renda anterior e tomar a decisão. Vale a pena aplicar o quanto antes para que a gente use o imposto de renda do ano passado, que está mais interessante do que será o imposto de renda agora? Ou vamos então usar essa oportunidade para corrigir o seu imposto de renda e fazer uma aplicação mais sólida, né? Então, a gente pode tomar essa decisão juntos no momento de planejamento da sua aplicação de visto, né? Então, se o seu college começa em setembro, mesmo que efetivamente a gente possa aplicar até abril ou maio, digamos assim, comece o planejamento o quanto antes possível, tá bem? Próxima pergunta, pergunta da Ludmilla. Quero tirar o visto de estudante e meu esposo work permit. Gostaria de saber quais são os requisitos e também se temos que levar o valor do college mais os 14 mil.
Obrigada, Ludmila. Bom, para tirar o visto de estudos, você tem um requisito de estar matriculada num college, né? Então, você tem que ter a carta de aceitação desse college para que a gente efetivamente possa fazer o pedido. E o visto do seu esposo, ele vai ser concedido como esposo acompanhante se você tiver aplicando e tiver o visto aprovado de estudos para um college que seja full-time, né? E aí, então, a gente pode considerar que, basicamente, ele vem de carona, né? Desde que você esteja fazendo a aplicação pro college e tenha sido aceita no college. Efetivamente, não é a big deal, não é muito difícil você ser aceito, né? Normalmente é só cumprir com os requisitos de matrícula, você consegue ser aceito no college. Então, normalmente, eles vão pedir os históricos escolares anteriores, seja de high school, seja de universidade, dependendo do curso que você vai fazer. Vão pedir algum tipo de avaliação do teste de inglês, né? Então, por exemplo, o teste do IELTS ou do TOEFL, ou alguns colleges, inclusive, eles, ao invés de te pedir o teste, eles mesmos vão aplicar o teste, né? Então, se você está aqui no Canadá, eles podem aplicar o teste diretamente. Se você está online, alguns deles têm algum tipo de serviço online ou até uma entrevista por Skype para poder avaliar o seu idioma. Uma vez que você cumpriu esses requisitos, fez o pagamento da primeira parcela ou da matrícula desse curso, você recebe a LOA, né, que é a carta de matrícula, né, o Letter of Acceptance, para poder então aplicar para o seu visto. E aí, uma vez que você tenha aceitação numa escola que é um curso de Post-Secondary Education, ou seja, é um curso de nível superior, não é um curso de secundária, né, é um curso conclusão do high school, né, que você tem que ter no mínimo high school para poder estudar, o seu esposo já pode aplicar como seu esposo acompanhante. Sobre os valores, né, que foi a sua segunda parte da pergunta. Porque cada vez mais o consulado tem sido mais restritivo em relação à análise, até porque aumenta a demanda, né, de brasileiros procurando intercâmbios, eles passam a selecionar mais, né? Então, para você ter a segurança, é melhor que você considere mais do que o mínimo, né? Falando em mínimo, o governo pede para que você prove o primeiro ano da escola, mais o valor mínimo para você se manter aqui de acordo com o tamanho da sua família. O valor mínimo para uma família, para um casal sem filhos, é de 14 mil, como você disse, né? Então seria 14 mil mais o primeiro ano do college. Uma coisa que não está escrito em lugar nenhum, mas eles normalmente consideram, é o custo da viagem. Então vamos considerar pelo menos 2 mil reais, né? Desculpa, 2 mil dólares para arcar com as custas de viagem, como por exemplo o flight ticket, né? O ticket aéreo para a vinda de vocês. Então vamos colocar 14 mais 2 mil para cada de passagem aérea, seria 18, mais o primeiro ano do college, né? E aí, normalmente, se você tem um mínimo, você acaba tendo uma situação ok, mas ele pode ser um risco porque não tem muita margem de segurança, não tem uma gordurinha, digamos assim, né? Então a gente sempre recomenda uma gordurinha, pelo menos uns 30% a mais desse valor, para que você possa mostrar para o oficial que você está preparada em caso de emergência, em caso de alguma coisa acontecer, né? E na comprovação financeira, não basta comprovar o valor mínimo. É muito importante que você prove também de onde veio esse valor, se você tem uma situação socioeconômica que é interessante, né? Que faria com que faz sentido, né? Que quando você olha para o valor que você está apresentando e olha para o valor que você ganhou, por exemplo, de salário, ou de doação, ou de herança, ou até de rescisão, se for o caso, faça sentido, né? E que não seja uma coisa assim, nossa, mas apresentou uma poupança de 300 mil reais, mas o salário era de 3 mil reais por mês. Então, precisaria de muito tempo para vocês efetivamente acumularem aquele valor, e aí não fecha a conta, entendeu? Então, a gente tem que fazer essa análise bem detalhada para garantir que não só o valor está disponível, mas que a situação socioeconômica do perfil de vocês justifica e faz com que a comprovação financeira seja sólida, tá bem? Mais uma pergunta aqui do Lucas, né, que estarei indo em setembro para o Canadá com a minha esposa. Eu estarei fazendo college e vou solicitar o visto de trabalho para ela. Após os 2 anos de estudo, ela pode mudar o status de visto para estudos enquanto estiver no período de PJWP? Pode sim, Lucas, mas eu diria que esse deve ser o seu plano B. Nesse tempo em que você está aqui para o college, o ideal seria que você já buscasse o processo de imigração. Porque mesmo que ela tenha interesse de estudar, você estudando como um estudante internacional, você vai pagar cerca de 3 vezes mais do valor que um estudante canadense paga. E se você está aqui, sua esposa está com visto de trabalho, né, durante o seu período de estudos, vocês já vão conseguir avançar no inglês por estarem aqui.
né? E além disso, muito provavelmente a gente vai ter um mecanismo para imigração, que a gente pode, de acordo com o perfil de vocês, até ter já nesse momento, antes de vocês virem, ou a gente pode planejar para que vocês, assim que chegarem, já consigam focar no que vocês precisam trabalhar, por exemplo, uma melhora de inglês, para conseguir ser elegível para o processo de imigração. E aí, ao invés dela estudar, né, da gente inverter o visto, de vocês estudarem invertendo, ela sendo estudante e você tendo visto de trabalho, vocês dois vão ser residentes permanentes. E se efetivamente ela quiser estudar, ela vai pagar muito mais barato, né? E não vai ter restrição de trabalhar ou de ter que estudar full time, né? Então, acaba dando uma liberdade muito melhor para vocês e normalmente a parte interessante é que quando você investe em imigração, ele é um investimento que você tem retorno, né? Então, nessa situação, a economia que você fará do college já justifica o investimento com a imigração num período antecipado, né? Então, aproveitando, vamos falar de mito. É mito que você precisa esperar terminar o college para considerar a imigração. É muito comum que casais que vêm falar comigo pensando no planejamento já estejam prontos para poder imigrar, né? Então, se você tem um bom inglês, tem uma boa formação acadêmica, tem experiência profissional, muito provavelmente a gente já pode pensar até nos dois em paralelo. Vistos para antecipar a vinda de vocês para que efetivamente você possa estar aqui em setembro como planejado, como também imigração para o Canadá, tá? E se não, que quando você vem a gente já tem um planejamento bem certinho, digamos assim, bem planejado, para que você possa, olha, preciso então melhorar isso, focar nisso para que a gente então possa antecipar a imigração, até mesmo enquanto você estuda, né? Imagina que se você pegou um programa de 2 anos, né, de estudos, e que no primeiro ano, antes do término do primeiro ano, você já conseguiu dar andamento na sua imigração, você não vai precisar pagar o segundo ano, por exemplo, quando o seu processo de imigração for finalizado, como um estudante internacional, né? O que vai ser uma economia absurda no seu orçamento. Então, pensa nisso e considera essa possibilidade. Se tudo der errado, né, e vocês quiserem continuar aqui explorando as opções de imigração, aí sim, claro, a gente pode inverter e então a sua esposa estudar e você trabalhar, tá bom? Bom, vamos falar sobre o seguro-saúde, que foi a pergunta da Adélia, né? A pergunta dela foi a seguinte: você pode falar um pouco sobre seguro-saúde para estudantes de inglês por 6 meses? Quem está assegurando ou se terá direito somente indo para o college? E se o cônjuge, como fica nessa situação? Muito boa pergunta, né? Então, assim, o Serviço de Saúde Pública do Canadá é administrado por província e cada província vai ter uma regra diferente, tá? Normalmente, se você vem com visto de visitante, você não tem direito, tá? Se você vem com visto de estudos maior do que 6 meses, em algumas províncias você vai ter direito, em outras não. Por exemplo, em BC, se você tem um visto acima de 6 meses, você tem direito. Em Ontário, você só tem direito se tem alguém trabalhando e que tem a oferta de trabalho. Então, visto de trabalho e oferta de trabalho, né? Então, vai variar de província para província. Uma coisa que é padrão e que todas as províncias vão ter é uma espécie de carência, né? Então, mesmo que você qualifique para ter o sistema de saúde da província, você vai ter que esperar de 60 a 90 dias para poder efetivamente utilizar o plano, né? Ter o plano ativo. E aí, nesse caso, eu diria que a gente recomenda que você tenha um serviço saúde, um seguro saúde adicional, pelo menos para cobrir esse tempo de carência, né? Então, antes que eu possa responder a sua pergunta precisamente, é preciso saber qual que é a província que você vai estudar e qual que é o curso que você está pensando. De forma geral, então, inglês pode ser um problema, né? Visto de visitante pode ser um problema, mas a partir do momento que um da família qualifica, muito provavelmente os membros acompanhantes também vão qualificar, tá bom? Pergunta do Adalberto Gomes, e eu já aproveito para dizer que é a última pergunta do live de hoje, mas não se preocupem, a gente vai sempre voltar aqui para poder responder as perguntas para vocês. Então, pergunta do Adalberto, né? Eu e meu marido estamos querendo ir para o Canadá, no caso, eu começar um pathway para ingressar um college, e ele, se possível, um visto de trabalho, porém ele não tem inglês, isso impede dele ter o visto de trabalho? Muito boa pergunta, Adalberto. Então, a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é que durante o pathway, ele não vai ter o visto de trabalho. Ele só tem direito ao visto de trabalho quando você fazer a extensão do seu visto de pathway para o visto de college. E aí, neste caso, ele não precisa ainda de inglês. Ele vai conseguir ter o visto de trabalho, né? Independente dele ter o inglês. É claro que enquanto você está estudando pathway, se ele também puder investir no inglês, isso é bacana para ele, né? Porque quando você não tem inglês, os trabalhos que você vai conseguir realizar são normalmente entry-level. Então, vai ser na área de restaurante, como kitchen helper,
dishwasher, parte de cleaning, parte de construção, né? Então, se ele efetivamente não quer nenhum desses trabalhos e quer, de repente, encontrar um trabalho mais similar ao que ele fazia do Brasil, ele vai ter que trabalhar no inglês. Então, como você está vendo com o Pathway, né? Mesmo que para o processo de aplicação a gente não necessariamente precisa incluir que ele vai estudar o inglês, se ele vem como acompanhante, né? Ou mesmo que ele fique no Brasil enquanto você está com o Pathway, comece a pensar na preparação para o inglês o quanto antes, não porque é um requisito para ele ter um visto de trabalho, mas porque vai ser muito importante para a vida de vocês aqui, tá bem? Então por hoje é só, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa live, acompanhem, vai ser uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não, então semana que vem não tem live, na próxima já vai ter, e o próximo tema vocês vão gostar bastante, então fiquem ligados, preparem suas perguntas que a gente volta em breve. Muito obrigada, gostou do vídeo? Dá um like, se inscreva no nosso canal e fique atento a novidades. Beijão, até a próxima!